Olá pessoal, bom dia com tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar falando um pouquinho, dando sequência, né, nossa discussão sobre glosas. E a gente vai tratar hoje de um aspecto muito importante que acontece dentro dos hospitais, que é o momento de fazer uma internação ou um atendimento de urgência. É claro que os dois têm características bem distintas e eles precisam de ser bem entendidos. A parte das internações eletivas, eu acredito que a maioria dos hospitais, eles já tem um fluxo pré-estabelecido para isso. Ou o beneficiário vai no operador e solicita autorização, ou o beneficiário eletivamente agenda com o médico, faz lá o pedido, o médico indica para ele procurar o hospital com prazo X de atendimento para autorizar aquela solicitação de internação, e ele faz isso, né, e realiza o procedimento dentro do esperado. Só que isso gera um pouco de problema em termos estruturais de glosa, né? A gente tem situações que a glosa começa a surgir a partir desse momento. Primeiro é porque as equipes de recepção, elas não são muito treinadas ou capacitadas ou separadas para esse fluxo específico de autorização junto ao operador, né? Principalmente quando se envolve OPME, né? OPME e procedimentos de alta complexidade que vão envolver radioterapia ou vão envolver outros ciclos de tratamento de alto custo. As operadoras geralmente elas priorizam para isso que você faça os orçamentos. O que eu recomendo para evitar esse tipo de glosa é você ter uma equipe no seu hospital específica para as internações eletivas. As internações de urgência, elas acontecem oriundas, geralmente, de um atendimento que nasce no pronto-socorro. Então não há muito como fugir de uma glosa ou, né, evitar uma glosa nesse processo se você não fizer um ciclo de triagem ambulatorial bem feita e já encaminhar o paciente para internação, né? E lançar todas as despesas do ambulatório, né, dentro da sua internação. Algumas operadoras têm critérios específicos para isso, mas é bom você ficar atento com relação a isso nas suas condições contratuais. O interessante desse tipo de separação, né, de uma equipe separada para fazer as autorizações, é que elas podem se preparar para ter uma previsibilidade do fluxo do processo e elas entenderem bem as condições contratuais de cada convênio que o hospital atende para poder distinguir os processos de uma maneira correta. E realizar auditorias internas constantes com relação àquelas guias autorizadas, né? Eu sempre recomendo que uma equipe de auditoria ela tem que nascer tanto do hospital quanto da operadora. E no hospital ela é responsável por mitigar os problemas de glosa. Não adianta nada você ter um excelente corpo de faturamento, mas esse corpo de faturamento ele não tem um aspecto de auditoria prévia de conta médica, né? Ele não faz uma análise, identifica falhas, identifica gaps do processo. Ainda mais em hospitais que não são 100% informatizados, né? Geralmente as fatoristas elas anotam diretamente num caderno e alguém do faturamento digita aquela conta num sistema e gera o XML para a operadora, ou então digita diretamente no portal da operadora. Isso acaba gerando um retrabalho muito significativo nesse ponto. E é importante, né, você ter um sistema básico de, de faturamento hospitalar que envolva a sua farmácia para controle da dispensação, né? Você não precisa de ter um RES específico, mas que as enfermeiras consigam controlar o despacho de materiais e medicamentos e realizar isso de maneira segura, né? A prescrição médica ser evoluída dentro do sistema para você ter rastreabilidade disso. Infelizmente, essa não é a maioria dos hospitais pequeno porte.
A gente sabe que isso é um custo que às vezes eles não conseguem manter, e principalmente nos hospitais filantrópicos, né? Os hospitais filantrópicos eles passam por um momento de oscilação da demanda. Eles estão atendendo muito mais o SUS e reservando boa parte dos seus leitos para o SUS, do que reservando especificamente para o atendimento aos convênios, né? Ter um apartamento. E nesse ponto, a recepção ela é fundamental. E um dos grandes erros que eu observo nesse processo de recepção de uma guia eletiva ou de uma guia de urgência é que as anotações ali são muito mal feitas, são muito mal explicitadas. As regras das operadoras não são bem entendidas, como, por exemplo, anexar documento inicial, olhar a guia ambulatorial que gerou aquilo ali. Então, isso tudo acaba gerando um enorme descompasso entre as questões de atendimento do beneficiário. É claro que hospitais grandes, eles já têm esse fluxo separado, né? Mas hospitais pequenos, dificilmente eles conseguem fazer isso. Mas a minha recomendação é que se crie essa estrutura, né? E que essa estrutura ela seja acompanhada e monitorada desde o início da entrada do paciente ali dentro do hospital. Não mitiga glosas, é claro, mas você torna o processo de autorização de procedimentos muito mais seguro. E principalmente quando envolve OPME. Geralmente algumas operadoras já têm até ciclos de fornecimento direto para o hospital do OPME utilizado para aquela cirurgia, né? Então a operadora compra o OPME para a realização desse procedimento. Estrategicamente para a operadora isso é positivo porque ela diminui o custo de intermediação que geralmente os hospitais têm, né? O custo de estoque, de manutenção desse estoque. Então as operadoras elas costumam terceirizar isso aí. Mas é um aspecto muito importante, e eu sempre ressalto isso em qualquer discussão minha, é treinamento e capacitação da sua equipe, né? As atendentes, as recepcionistas, a equipe de triagem, a equipe de auditoria, elas precisam de estar cientes o tempo todo, não só das condições contratuais daquele convênio, mas também dos processos que envolvem as solicitações e liberações de atendimento. Existem, por exemplo, hospitais que não têm tomografia. Aí eles mandam para um prestador externo que precisa de vincular aquela tomografia à guia principal, né? A guia de internação original. E muitas vezes isso não é feito, né? Isso é feito direto pela clínica, ela fatura aquilo ali, às vezes sem saber, né? Que ela própria pode gerar uma glosa para ela, porque está entendendo um beneficiário internado. Então, essa educação, né, esse treinamento das suas equipes, ela precisa ser constante e revisada a cada atualização de contrato que você faz como operadora. Não adianta nada você gerar a melhor experiência de jornada do beneficiário se você não treina, capacita e recicla o conhecimento das suas equipes. É muito comum, principalmente em hospitais pequenos, a mesma pessoa está na recepção ali 10, 15 anos e ela nunca ter sido treinada, né? Nunca ter sido capacitada ou conhecer as condições contratuais daquele convênio com um aspecto que ela consiga trabalhar bem. Eu sempre digo que a equipe que é atualizada é uma equipe que vai gerar melhores resultados. E os hospitais não investem nisso, né? Então, essa mudança de paradigma, de processo dos hospitais, ela precisa acontecer. Então, contrate treinamento de consultorias, né? Existem N consultorias aí no mercado, Qualis e tudo mais, que podem atender essa demanda sua de capacitação da sua equipe e fazer a diferença dentro de um processo de faturamento para vocês, evitando perdas, evitando problemas com glosas recorrentes. E glosa, se ela é recorrente por algum motivo,
não adianta você querer achar culpado. O culpado é a própria instituição, né? As glosas recorrentes, elas são geralmente originadas em algum ponto do processo que está falho. Então, revisar processos, revisar métodos é imprescindível. Não é simplesmente você ter o melhor RP do mercado e você deixar furos nos processos de faturamento do seu hospital. E o faturamento ele nasce na portaria, né? O atendimento começa na portaria, né? Seja do pronto-socorro ou da internação eletiva. E agora, com essa tendência, né, entre aspas, de estagnação dos números de internações por Covid, apesar de eu não ver esse cenário, vão começar a ocorrer muitas situações de demandas reprimidas de procedimentos seletivos. Então, as operadoras vão tentar filtrar o máximo que elas puderem de custos nos procedimentos seletivos. Então, os hospitais devem estar preparados para realizar essa análise também, né? A demanda represada dos procedimentos seletivos é muito alta, né? A gente não tem esse número preciso, porque com a pandemia, né, o SARS-CoV, a gente ficou sem realmente conhecer todas as demandas, tanto na rede pública quanto na rede suplementar, né? E isso acaba gerando um descompasso de tempo, né? E esse tempo, assim que essa onda, que esse ciclo de ondas, né, e a imunização do brasileiro tiver um nível aceitável, né, todo mundo dentro de 3 doses, aí sim a gente vai poder ter uma real dimensão do tamanho da demanda represada. O último IDSS divulgado pela ANS já aponta uma questão de demanda e tendência para esses procedimentos. Os atuários também têm apontado isso, né? Essa demanda represada que ela vai disparar, né? E isso vai ser um fenômeno que os hospitais vão ter que lidar, né? Então, nada melhor do que nessas horas capacitar sua rede, seus funcionários, suas equipes terceirizadas nesses processos, né? Principalmente conhecer bem um contrato do plano de saúde que você atende, não a nível gerencial, mas a nível operacional mesmo. Aquela pessoa que está lá na ponta passando a carteirinha. Ela tem que entender o básico, né, os conceitos gerais daquele convênio e o que precisa e não precisa de autorização para fazer aquele momento. E se você tiver recurso financeiro, opte sempre por um tratamento diferenciado dessas internações eletivas com uma equipe específica para fazer esse agendamento e as autorizações prévias, né? É uma cultura, né, que precisa de ser disseminada e é uma cultura que vai fazer a diferença no risco seu de glosa. Isso a gente precisa de, por isso que a gente precisa de estar preparado, né, de A a Z dentro de um hospital para a gente poder enfrentar essas tendências de demandas reprimidas que vão acontecer agora, né, cirurgias eletivas que não foram realizadas durante a pandemia e o, o fluxo, o melhor fluxo, né, a melhor experiência de faturamento que você possa ter, né? Não tenha medo de investir nisso, mesmo que o seu hospital seja pequeno. Elabore uma estratégia para fazer isso. Não com vista somente na autorização, mas principalmente no processo de faturamento, de pré-auditoria de contas médicas. Isso vai te livrar de despesas e não pagamento, glosas indevidas, né, que são glosas que a operadora fez por falta de documentação, justificativa. E isso tudo é muito importante. Todo o corpo médico, clínico, operacional, gerencial do hospital está conhecendo, né? Não importa o tamanho do seu hospital. O que importa para você é você ter sustentabilidade do seu negócio. Senão nós vamos ver cada vez mais hospitais fechando por não terem condições financeiras, principalmente os filantrópicos, de encarar uma perda do fluxo de caixa oriunda
de uma glosa hospitalar. No mais, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ativar as notificações, dê o seu like, comente, né, é importante para a gente crescer o nosso canal, e não passarão.